Pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de história de agora? Hoje são dia 20 de agosto de 2021, sexta-feira, e a nossa atividade de história hoje ela vai ser voltada principalmente para a gente conhecer um pouquinho sobre a escrita. Vocês devem lembrar que há um tempo nós já estamos trabalhando sobre esse conteúdo, falando de como é que começou a escrita, por que que ela se iniciou, qual foi o motivo principal que as sociedades antigas tiveram para criar esse mecanismo de comunicação que é a escrita hoje. A gente viu que a escrita ela serve para que os historiadores eles meçam o que é pré-história e o que é história. Tudo isso já foi discutido, né? Hoje nós vamos ver na página 48 um motivo pela invenção dessa escrita, que é datada, né, de há muitos e muitos e muitos mil anos atrás. Então, no nosso livro, na página 48, fala sobre essa invenção da escrita, logo após o nosso texto vir falando sobre as expansões das cidades, tá? Que tem a ver com o comércio, com as produções dos locais antigos, né? E fala-se sobre a organização social, né? Então tem a ver com essa organização e com a forma que as pessoas faziam registros, tá? Então na página 48 fala assim, ó, o registro das informações se tornou cada vez mais necessário, a arrecadação de impostos gerava muitos dados, pois controlava-se quem havia feito o pagamento, qual eram as isenções, que é a mesma coisa de quem que era liberado desses impostos, tá? E quem estava em dívida. Então, um papel importante da escrita aqui no passado foi relacionado à organização da comunidade, né, ou da sociedade em si. Eu vou colocar aqui da comunidade, tá? Da comunidade em comunidade, a organização da comunidade em relação aos impostos. Então era uma coisa assim, olha, para viver dentro desta sociedade aqui, você precisa pagar os seus impostos, você precisa contribuir para que tudo aconteça da melhor forma possível. Então você vai ter que pegar um pouco da sua produção, do seu dinheiro familiar e entregar para um responsável, né? Ou para o chefe ali daquela comunidade. Então era muito dinheiro, entre aspas, ou muitas peças de ouro, né? Eram muitos impostos. E eles precisavam registrar quem já tinha pago, quem não precisava pagar, né? Quem era livre dessa obrigação de pagar imposto, quem estava com dívida. E isso foi uma forma, né, de controlar estes impostos, tá bom? Então, esses registros eram muito importantes. Para facilitar esse trabalho, os sumérios inventaram a escrita. Então, a gente fala que os sumérios são pessoas muito importantes em relação à escrita. Por quê? Porque eles começaram a produzir um esquema de escrita, tá bom? Nós já falamos sobre os sumérios antes, um pouquinho atrás aí no nosso livro, tá bom? Nós falamos que eles eram aqueles que escreviam de forma cuneiforme. Vocês se lembram que nós trabalhamos isso? Que eles escreviam em tabuinhas de argila. Então, eles faziam uns tabletinhos de argila, uma bolachinha assim de argila. E eles tinham uma ferramenta que representava para cada símbolo, tinha uma letra, tá? Então, eles escreviam, chama-se escrita cuneiforme, porque ela é feita na argila. E a caneta, entre aspas, né, a ferramenta que eles usam em formato de cunha. Então ela servia para marcar a argila daquela determinada forma, né? Tinha como se fosse um prisma na pontinha, né? E eles iam marcando a argila
de uma forma mais eficiente, né? Nós temos até na página 34 alguns detalhes aí dessa escrita cuneiforme, tá? Então, esses sumérios aqui, ó, eram os mesmos que tinham esse tipo de escrita, tá? Escrita cuneiforme. Eles não desenhavam, por exemplo, como os maias que desenhavam com imagens, com desenhos, né? Eles já tinham uma representação de símbolos que representavam ali letras ou números, tá bom? Então, um pouquinho do que a gente vê é em relação à aquisição da escrita para controle, né, social e político de um determinado lugar, né, de uma determinada comunidade. No caso dos sumérios, eles faziam bastante isso. Aí o nosso livro continua falando sobre o Egito, né, que o Egito ele tinha profissionais capacitados para essas anotações, que eram os escribas. O nosso livro fala que no Egito o domínio da escrita era muito valorizado e os escribas eram as pessoas responsáveis por ela. Então, esses escribas, eles tinham um papel fundamental dentro da escrita. E é isso que nós vamos trabalhar hoje. Como que era o trabalho dos escribas lá no Egito, tá? Então, vocês vão abrir o livro de vocês na página 62. Vocês vão encontrar essa página aqui, ó, que está em amarelo, tá bom? Amarelo, laranja, né? Ó, como as pessoas faziam para escrever no Egito Antigo? Vamos ver? Tem aí várias imagens que vão ajudar a gente bastante aí nesse entender. Ó, a escrita no Egito Antigo era uma atividade muito importante e restrita aos faraós, funcionários da realeza, sacerdotes e escribas. Então, dentro do Egito, quem é que sabia escrever? Primeiro, os faraós, né? Que era o alto escalão, era a pessoa mais importante do Egito, tá? Os funcionários da realeza, então aquelas pessoas que viviam junto com o faraó, eles também sabiam escrever, tá? Depois, os sacerdotes, era a pessoa responsável pela parte religiosa e pelos rituais que eram feitos dentro do Egito, tá? E depois, esse profissional, que é o escriba, né? Será que as formas de escrita utilizadas pelos egípcios na antiguidade eram muito diferentes das que nós utilizamos hoje? O que vocês acham? Eles usavam os hieróglifos, né? O que eram os hieróglifos? Eram desenhos que representavam aquilo que eles queriam dizer, né? Ó, a primeira forma de escrita no Egito Antigo foi o hieróglifo, que surgiu há cerca de 5.300 anos. Esse tipo de escrita representava objetos por meio de desenhos. Além dos símbolos de animais, existiam hieróglifos de utensílios, como cestos e cordas, e de partes do corpo humano, como braços e olhos. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui no nosso livro? Ó, é aqui que tá falando sobre os hieróglifos, ó, quando você for estudar, tá bom? Tá falando sobre o que é, quando que surgiu, tá bom? Fala sobre o que tinha nesses hieróglifos, né? Eram símbolos de animais, utensílios, cestos, cordas. Olha aqui uma representação bem interessante, ó. Tá vendo? Aqui uma parte do corpo, né? Olhos, aqui as cordas, né? Plantas, tá vendo? Animais, ó. Aqui, aqui, aqui. Que interessante, né? Ó, isso aqui é uma placa com uma escrita hieróglifica de cerca de 4.000 anos atrás. O que você consegue entender aqui? É difícil, não é? Por isso que só essas pessoas é quem escreviam. Os faraós, os funcionários da realeza, os sacerdotes e os escribas. E aqui nós temos a representação dos escribas no nosso livro. Aqui eles estão registrando a cobrança de impostos, tá vendo? Igualzinho a tia falou lá sobre os sumérios que faziam dentro da escrita cuneiforme. Os sumérios não viviam no mesmo lugar que os egípcios, tá, gente? O Egito ele faz parte do norte da África.
E os sumérios, eles viviam na Mesopotâmia, tá? Então, é uma terra ali entre o rio Tigre, o rio Eufrates, é uma região muito diferente, tá? Com costumes diferentes, né? Então, os sumérios, eles começam com essa escrita e depois logo vem esse esquema de escrita dos egípcios, né? Então, vocês veem que para estar representado aqui em forma de desenho, era uma profissão muito interessante e muito importante. Olha que eles tinham até a forma de escrita. Olha, eles escreviam assim. Aqui a gente vê que eles vão começar a escrita nos papiros, né? Ó, e eles escreviam e guardavam em rolinhos. Tá vendo aqui na mãozinha aqui, ó, dessa representação? E olha que interessante, os desenhos egípcios, eles sempre são feitos de lado, né? Não é interessante? Geralmente não se faz a representação de frente, eles sempre estão de lados, tá? Aqui nós temos um documento, ó, um aparelho parecido com uma caneta, né? Que eles usavam, aqui é o tinteiro, ó. Ó, ferramenta de trabalho dos escribas de cerca de 2.600 anos atrás. Então, era uma espécie de caneta que você tinha que molhar nessa tinta aqui. Ó, por volta de 2.700 anos atrás, os egípcios criaram a escrita demótica, um tipo mais simples que era usada para fazer contas, escrever cartas e documentos. Os materiais usados nessas anotações cotidianas eram papiro, caneta de diferentes tamanhos, feitas de madeira, instrumentos para cortar o papiro e pigmentos secos em diferentes cores, em especial preta e vermelha. Então, eles tinham aí essa escrita, né, pigmentada, né? Então, aqui é o tinteiro, ó, que a tia tá falando. Eles molhavam aqui a caneta, a tinta não vinha dentro da caneta, eles molhavam, né? E aí, a partir daí, eles podiam escrever nesse papiro. O que é o papiro? Ele é uma forma de... É como se fosse um papel que eles tinham, mas ele era feito de fibra de uma planta que nascia ali na beirada do rio Nilo, né? Então, eles conseguiam cortar a planta, tirar a fibra dela e fazer essa espécie de papel, tá? Então, a palavra papel vem de papiro, inclusive, né? Aí, o que mais que eles tinham? Eles tinham essas outras ferramentas aqui, ó, de trabalho, ó. Ferramentas de trabalho dos escribas de cerca de 3.000 anos atrás. Então, eles tinham aqui, ó, como se fosse uma prancheta, né? Onde eles apoiavam. O lugar onde eles colocavam aí a caneta, tá vendo? Potinhos para colocar a tinta e o material que eles usavam para cortar. Era comum que os escribas tivessem de viajar para fazer os registros e por isso eles guardavam seus materiais em estojos. Eles levavam entre seus instrumentos pequenos potes com água e goma para preparar as tintas. A mistura de pigmentos, corantes e solventes era feita em um pilão. Então, esse aqui é o pilão, né? Eles amassavam isso, né? Depois de preparar as tintas, elas eram depositadas no estojo, né? E para apoiar o papiro, usavam uma prancheta e marcavam um papel com selo para garantir a origem do documento. Então, hoje, esses materiais, eles servem para nos contar como é que era no passado, né? As ferramentas de trabalho de uma sociedade, elas servem para nos contar como é que era o trabalho naquela época, né? Aqui, ó, nós temos uma outra representação, ó. Isso aqui é um modelo de madeira que estava representando escribas em um celeiro registrando a produção. Região de Deir, em El Bahari, no Egito, há cerca de 4.000 anos. Né? Então, isso aqui está sendo só uma representação. Então, eles ficavam todos juntos, tá vendo? Ó, todos juntos. E eles tinham esses materiais que a gente vê aqui, para que eles pudessem escrever como que tinha sido a produção. Quantos sacos, né, de grãos, por exemplo, que eles tinham produzido e tudo mais, né? Os escribas acompanhavam a coleta de impostos, a construção de obras públicas, os julgamentos e até mesmo o armazenamento de cereais nos celeiros durante a colheita.
As atividades do império eram registradas e controladas por esses funcionários, que eram considerados muito importantes, pois apenas uma pequena parcela da população sabia ler e escrever. Então, se ser um escriba era como se você tivesse vencido na vida, né? Então, você saber escrever era muito importante. Existiam escribas que eram especializados em fazer desenhos, tanto em papiro quanto nos murais, e alguns deles desfrutavam de grandes privilégios sociais e realizavam funções como o estudo da matemática, da astronomia, da ciência e atividades religiosas. Então, estava muito ligado a essa parte, né, religiosa também, tá certo? E a gente vê o quanto eles eram assertivos. Tem muitos documentos que mostram registros lá da época do Egito e que eles assim são muito certeiros em relação a cálculos matemáticos, a cálculos astronômicos, que hoje quem faz é o computador e naquela época eles faziam por observação, né? Então aqui nós temos a página do Livro dos Mortos, que foi produzido por escribas no Egito há cerca de 1250 anos antes de Cristo, ó. Então, aqui ela é toda feita de desenho, tá vendo? E tem lá todos os seus registros também, simbólicos, né? Que eram chamados de hieróglifos. É bem interessante. É algo assim, sagrado, né? A gente já vê aqui o quanto as representações dos personagens aqui, ó, dessas figuras, provavelmente pessoas conhecidas naquela época, né? Ela era sagrada. Agora nós temos duas atividades para que vocês façam, ó. A primeira, por que a escrita era importante para os egípcios? Todas as pessoas tinham acesso a ela. Isso aqui você vai fazer no seu caderno de história, tá? Quase que você fala português, no seu caderno de história. Você vai anotar lá no seu caderno de história. Por que a escrita era importante para os egípcios e todas as pessoas tinham acesso a ela? É só você voltar lá no primeiro parágrafo do texto, né? Para você ver por que era tão importante. E a número 2, quais instrumentos os escribas utilizavam para escrever? Atualmente, outras tecnologias são utilizadas para a comunicação escrita? Explique. Hoje, o que a gente usa para escrever? Hoje, qual que é a ferramenta que a gente tem para escrita? Como é que a gente se comunica através da escrita? É só no papel, com lápis, borracha, caneta? É só assim que a gente escreve? E aí? Então, você vai colocar quais são os instrumentos que eles utilizavam antigamente e hoje, o que a gente usa para escrever, para se comunicar através da escrita, tá bom? Então, essas são atividades. Vou anotar aqui. Fazer 1 e 2 da página 63. Tá bom? Bom trabalho para vocês. Qualquer coisa, só entrar em contato com a professora, tá? Beijo. Tchau.